Fala pessoal, como eu adiantei no meu último vídeo aqui no canal, hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre os perfumes que eu comprei da marca de nicho canadense Zoologist. Vou começar hoje com o perfume mais famoso da marca, que também é o mais polêmico e um dos mais comentados aqui no YouTube. Então hoje eu vou falar sobre esse aqui, é o Tyrannosaurus Rex, ou T-Rex. Vou falar das notas oficiais de acordo com a marca, as notas que eu percebo na saída, na secagem depois de 1 hora. E nesse meio tempo, eu vou ler alguns comentários que eu achei no Fragrantica sobre esse perfume aqui. Então bora lá começar o vídeo. Essa é a primeira vez que eu falo sobre essa marca aqui no meu canal. A Zoologist é uma marca de nicho canadense, com sede em Toronto, que cria perfumes inspirados em diferentes animais. Os perfumes são inspirados no habitat, comportamento e cheiro de cada um desses animais, e o resultado disso é uma linha de perfumes bem diferentes, inusitados, criativos e muitos deles bem animálicos e desafiadores. Apesar disso, a marca não usa ingredientes de origem animal, e eles falam isso em várias partes do site oficial deles, exceto a cera de abelha no perfume Bee, que eu vou colocar aqui do lado. Eles falam que, por motivos éticos, nenhum perfume da marca utiliza almíscar, castório ou civeta naturais. Algumas dessas notas estão até presentes em alguns perfumes, mas sempre que isso acontece, são ingredientes sintéticos, não naturais. A marca foi criada em 2013 pelo Victor Wong, e ele é o diretor criativo da marca também. Ou seja, ele contrata os perfumistas para de fato criar os perfumes ali de acordo com o animal que ele quer. E um detalhe legal é que todos os desenhos dos perfumes, dos animais, né, no rótulo e na caixa, eles são desenhados pela mesma pessoa, que é uma colega de trabalho antiga dele, e ele fala que sempre que ela tem um tempo livre entre os trabalhos dela, ele pede para ela desenhar os próximos animais dos próximos perfumes. Já o perfumista escolhido para criar o T-Rex é o italiano Antonio Gardoni. Para quem não conhece, ele é o fundador e perfumista da marca Vogue Profumo, que é uma marca que tem perfumes bem diferentes também, bem criativos no catálogo deles, bem no estilo desse aqui. Todos os perfumes da marca são vendidos oficialmente em 3 tamanhos. O primeiro deles é um decante, que vem nesse cartão aqui com a foto do animal. Um decante de 1,5 ml, a lista de notas aqui e a história do perfume aqui do lado. Além desse tamanho do decante, tem o Travel Size, de 10 ml. Então todos os perfumes que eu comprei, na verdade, nessa compra foram de 10 ml, foram 6 perfumes desse tamanho. E além desses 2 tamanhos, tem um frasco de 60 ml, só que eu não tenho nenhum na coleção. Vou colocar uma foto aqui do lado só para referência. Como eu disse num dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, eu sempre que possível dou preferência para os menores frascos vendidos oficialmente. Então, por exemplo, em vez de comprar os frascos de 60 ml de vários perfumes e gastar uma grana absurda, eu fui no frasco aqui de 10 ml, o preço por ml dele é bem interessante, é bem parecido inclusive com o preço por ml do frasco grande, que na verdade é 60 ml, não é 100. Eu achei que o preço dele aqui foi bem interessante. E também a marca ela oferece oficialmente esse kit aqui de 5 perfumes com esse frasco de 10 ml. Na verdade, você que monta esse kit, você que escolhe os perfumes que vai colocar aqui nessa caixa. E essa caixa tem um preço melhor também do que se fosse comprar eles separados. Então eu acho que para mim valeu muito a pena comprar nesse tamanho aqui. Vou falar agora sobre o T-Rex, que é o perfume do vídeo de hoje. Esse perfume que ele foi lançado em 2018, ele tem a concentração de extrato de perfume, que na verdade é a mesma concentração de todos os perfumes da marca, exceto o Attar que eles criaram com o Sultan Pasha, vou colocar uma foto aqui do lado, e ele tem 23% de óleo concentrado. E nesse perfume aqui, eles falam que tem a nota de civeta, que é a nota animálica, só que na verdade a nota de civeta aqui, como eu já disse no começo do vídeo, é uma nota sintética, não é de origem animal. Bom, chegou a hora de borrifar o perfume, testar esse perfume aqui. Obviamente eu não vou borrifar ele no papel, vou borrifar ele na pele, não tem perfume nenhum na mão aqui hoje. Enquanto eu borrifo, eu vou colocar as notas desse perfume na tela. Acho que não precisava de 2 borrifadas. Nossa senhora. Meu Deus. Ele é muito forte. Esse perfume é muito forte. Cara, um cheiro muito forte. Cheiro esfumaçado, incensado. Cheiro de alguma coisa pegando fogo. Parece que você esqueceu alguma coisa no fogão. Nossa, mas é muito bom. Cheiro meio metálico também. Bom, as notas do perfume estão aí na tela.
Vê que o meio da pirâmide do perfume é bem floral, várias notas florais, só que, pelo menos na saída, não tem nada floral aqui. Pelo menos na minha pele, né? Bom, só com a saída desse perfume já dá pra adiantar uma coisa. É um perfume pra usar no frio, pra usar à noite. Não é um perfume pra usar no calorão absurdo, não é um perfume pra usar na academia de jeito nenhum. I'm the GOAT. The GOAT? I'm the greatest of all time. Really? Yeah, undisputed. Undisputed? Não é pra usar no trabalho. Não vejo ninguém usando isso aqui no trabalho. A não ser que você trabalhe numa churrascaria. É um perfume que eu vou começar usando em casa primeiro. Eu quero usar umas 2, 3 vezes durante o dia em casa, antes de poder usar ele fora. Tem que entender melhor esse perfume aqui antes de arriscar. Eu acho que também vai ser um perfume para 2, 3 borrifadas no máximo. Mas provavelmente 2. Bom, e pelo que eu pesquisei do perfume, tem 2 notas aqui que são bem interessantes para tentar explicar esse cheiro que esse perfume tem. Esse cheiro meio desafiador, meio bizarro. A primeira delas é a Cade Oil, ou óleo de Cade. Acho que é Cade que fala. Essa nota, ela dá um aspecto de couro pro perfume, mas também dá um aspecto de alguma coisa pegando fogo. E essa é uma das notas mais fortes que tem nesse perfume. E outra nota que eu quero comentar aqui que é interessante é a do óxido de rosa, ou Rose Oxide. No próprio site da Zoologist, eles falam que essa nota traz um cheiro de sangue pro perfume. Uma coincidência bizarra é que hoje eu recebi o resto dos perfumes da Zara, que eu comprei no final do ano, que eu comentei no meu último vídeo também, e um dos perfumes tem essa nota. Esse perfume aqui. O 003 Void Bloom. Eu comprei a coleção inteira desse perfume, chegaram hoje todos eles. Vou fazer um vídeo muito em breve aqui no canal, fazendo primeiras impressões desses 4 perfumes. Nossa senhora. Cara, eu gostei muito desse perfume, gostei mesmo. Só que é difícil de pensar na situação que dê pra usar esse perfume aqui fora de casa. Vou fazer o seguinte, enquanto eu espero a secagem do perfume aqui na minha pele, pra ver como que o perfume vai evoluir depois de 1 hora, eu vou ler alguns comentários que eu achei no Fragrantica, de pessoas que compraram ou que testaram esse perfume na pele, e o que elas acharam do Zoologist T-Rex. Primeiro comentário aqui, hurts, ou seja, dói. A pessoa só escreveu isso, dói. Então começou bem já. Não estou exagerando quando digo que essa é uma fragrância mais potente que já experimentei. Então, deu uma borrifada na fita, né, no papel. O cheiro encheu meu quarto bastante grande e bem ventilado. Botei 1 hora depois e estava tão forte, mudei a tira de teste, o papelzinho, para a lata de lixo da minha cozinha. Agora minha cozinha cheira T-Rex, várias horas depois. Não tenho certeza se é apenas o meu lote ou o que, mas isso é loucura. Quanto ao cheiro, agora eu vou falar do cheiro do perfume. Selva fumegante, folhas de palmeira, bananas, fumaça, sangue, couro e florais. Um predador bestial do período Cretáceo tardio está espreita perto de um vulcão ativo. Isso me lembra o Olympic Orchids Night Flyer. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Aquele tipo de cheiro úmido de mofo tropical, mas adição de fumaça e carne ensanguentada. Muito estranho e artístico, mas de um jeito bom. Cara, os melhores comentários fragrantes são esses. Uma porrada de coisa ruim, mas de um jeito bom. Vale a pena provar se você gosta de fragrâncias exóticas. Isso eu concordo. Esse é um dos perfumes mais horríveis que eu já cheirei na minha vida. E eu o amo tanto por esse motivo. Sentimento de amor e ódio aqui. Se você ama dinossauros, se ama Jurassic Park e quer entrar no espírito da sua infância, assistindo filmes sobre dinossauros, pegue. Mas você tem que testá-lo primeiro, porque você provavelmente vai odiar se sentir o cheiro sem essa visão ou perspectiva. Agora falou uma verdade. Vai experimentar um perfume da Zoology, você tem que entender qual que é a ideia da marca. Não é criar perfumes de assinatura, perfumes fáceis de usar. São perfumes criativos, artísticos e tem uma lógica por conta das notas ali de trás daquele perfume. Então, se o perfume chama Tiranossauro Rex, não espere um cheiro de Dior Sauvage no perfume. Isso literalmente cheira a era dos dinossauros. Cheira a fumaça de um vulcão, árvores verdes molhadas na selva sob uma tempestade. Enquanto você está fugindo de dinossauros que estão tentando comê-lo vivo. Enquanto está chovendo com a fumaça dos vulcões sufocando você. Ele falou de vulcão as 4 vezes aqui. Realmente, é um cheiro de fumaça, um cheiro de coisa pegando fogo, o vulcão é bem... A descrição é bem boa aqui. Cheira a mijo quente. Você acabou de fazer xixi em uma jarra, ou seja, não foi num copo, num balde, não, foi numa jarra. E deixou ao sol. Talvez seja aquela cena do Jurassic Park 3 em que o garoto usa xixi do Tiranossauro Rex para assustar o Gallimimus.
Aí eu tive que olhar o que é esse trem aqui, que eu não sabia o que era. É um dos dinossauros lá que persegue a criança. Do dinossauro pequeno lá. Então, esse aí acho que tem cheiro de mijo. Mijo quente. Minha esposa era quem estava interessada no perfume para si mesma. Sentimos o cheiro em uma loja de perfumes em Los Angeles. Minha filha e eu odiamos desde o início. Tapete em chamas. Pólvora ou fogo de artifício explodindo. Mas minha esposa adorou para si mesma. E se arrependeu de não ter comprado. Bem, para o aniversário dela, eu surpreendi com um jarro, uma garrafa de 60ml, um frasco de 60ml. E estou feliz por ter feito isso. Eu amo isso agora. É aquilo que eu já falei aqui no canal várias vezes também. Se você experimentou um perfume e você não gosta dele, naquele momento, não desiste. Dá uma chance de novo daqui a alguns meses. O nariz da gente vai evoluindo. Quanto mais perfume a gente testa, mais a gente começa a gostar de uns perfumes meio doidos. Então, não joga fora, não descarta. Guarda, espera um pouco. Não sei como mudou no meu caso, no meu nariz. Eu mesmo posso tentar usá-lo, mas não quero que juntos assustemos as pessoas na rua com cheiro muito forte de sede de sangue primordial. Porque ele pensa no coletivo aqui, ele não quer incomodar. Ele e a esposa usar junto pra incomodar as pessoas. Próximo comentário. O pior perfume da história. Só isso. O pior perfume da história. O pessoal que é bem dramático também, né? Tipo, escreve isso, mas não fala por quê. Próximo comentário. Pra mim, é impossível de usar. Extremamente forte, extremamente queimado, tipo carne queimada. Mas é divertido colocá-lo em uma pequena área da mão se eu estiver em casa e cheirá-lo de vez em quando. Para me lembrar de que o cheiro como esse existe. Assim como o morcego que é o Bat, na verdade, é outro perfume da marca, que cheira um pouco a porão molhado e é divertido cheirar. Mas se você realmente usá-lo, vai cheirar xixi de gato. Mas vamos falando de mídia aqui. Eu faço isso aqui também de vez em quando. Eu vou pro trabalho, eu borrifo o perfume mais fácil, né? Mais tranquilo pro povo não chiar. E às vezes eu borrifo um perfume mais forte na palma da mão aqui, nas costas da mão. E eu fico cheirando perfume ali durante o dia. Dá pra usar 3 perfumes no mesmo dia. Cheira a fumaça e sangue. Eu amo isso. Aqui é meio que consenso, né? Todo mundo falando de cheiro de fumaça. O primeiro cheiro pra mim aqui também. O cheiro de fumaça é o cheiro de barbecue, né? Você tá lá fazendo um churrasco lá, vem aquela fumaça na sua cara. Cheiro de carne queimando, de coisa queimando. Muito bom. Próximo. Não quero parecer nervoso, mas não acho que isso seja tão ruim como dizem. Concordo. Sim, não é o cheiro mais agradável que você já terá, mas acredito que existem cheiros muito piores por aí. Este, pra mim, cheira como se alguém na época dos dinossauros matasse um Tiranossauro Rex. Primeiro passo, matar um Tiranossauro Rex, cortasse um grande pedaço de carne, fizesse um churrasco com o Tiranossauro Rex, deixasse o cadáver bem ao lado do churrasco e fizesse tudo isso no meio da floresta. Você dá um cheiro de churrasco animal com um pouco de especiarias verdes em geral. Bastante criativo, eu acho semelhante a uma cidade em chamas, mas vamos falando aqui de chamas. T-Rex tem mais profundidade que isso, 7,5 de 10. Próximo, comentário de uma pessoa que aparentemente está pelada na praia com um peixe na boca. Essa pessoa falou: finalmente tive a oportunidade de experimentar alguns perfumes do Zoologist em algum lugar aqui, fui direto pro T-Rex. É o que todo mundo faz, é o perfume mais famoso da marca. Você vê lá um frasco do T-Rex. Inclusive tem algumas lojas no mundo aí que eu vi nos vídeos. O perfume é tão forte que eles tiram o borrifador do perfume. A pessoa só consegue pegar o frasco e cheirar do perfume. Eles não podem borrifar dentro da loja. Olha o naipe. Então essa pessoa falou: fiquei surpreso com o quão usável ele era em comparação com alguns outros cheiros do Zoologist. Eu nunca usaria. É usável, mas ele nunca usaria. Mas pude ver um tipo específico de pessoa tirando. Tradução automática que tá uma beleza. Cheira a abrir um baú velho de madeira para encontrar fósseis e charutos meio fumados dentro. De novo, fumaça. Na minha pele estava especialmente esfumaçado e amadeirado na abertura, mas enfraqueceu um pouco e ficou um pouco mais picante na secagem. Durou para sempre 12 horas. Caraca! 12 horas eu ainda podia sentir o cheiro na parte interna do cotovelo. Isso eu vi o pessoal comentando que esse perfume ele dura pelo menos 10, 12 horas na pele também. Vi gente falando até mais do que 12 horas. Próximo comentário aqui. Absolutamente horrível. Um meteoro batendo na Terra. Morte, fogo, fumaça e dinossauros mijando e cagando enquanto morrem. Bem detalhado aqui. Eu queria vomitar quando senti isso. Não há nada mais horrível no mundo. E uma cara triste. Próximo. Nojento, eca, não, não, não. Essa é a pior coisa que eu já cheirei na vida. Lavei minhas mãos pelo menos 10 vezes depois de colocar isso. Ainda me dá PTSD não. Obrigado. PTSD é estresse pós-traumático, pelo que eu vi aqui. Então a pessoa ficou traumatizada porque borrifou perfume na pele, lavou e não saiu. Próximo comentário. É realmente muito forte. Borrife apenas um no pescoço, no máximo 2. Caso contrário, você terá que jogar fora suas roupas. Tudo bem que eu borrifei só na mão.
Ontem eu tinha uma jaqueta de couro e não sei como recuperá-la. É mais forte do que todos os Beaufort. Essa marca aqui é uma marca de Londres, é uma marca britânica. Eles são famosos por fazer perfumes com as notas meio doidas também, de pólvora, de fumaça. Bem no estilo mesmo do perfume deles. Um incômodo. Às vezes você pode sentir um cheiro desagradável de azeitonas. Próximo comentário aqui, o penúltimo. Honestamente, essa coisa cheira muito bem. Boa sorte usando. Eu concordo, é realmente difícil de pensar assim de cara uma situação para usar esse perfume. Também vou começar usando ele em casa para poder aprender um pouco melhor sobre ele e ver onde que dá para usar isso aqui depois, na rua. Dá para usar ele para um churrasco. Último comentário agora. Cheira a churrasco, exceto que você está sendo grelhado. Aroma muito forte de ervas picantes e um pouco de fumaça. Eu realmente não consigo ver em que ocasião pode ser apropriado, mas evoca um T-Rex em seu habitat natural com precisão. A pessoa estava lá, ó. Então não posso realmente dizer que seja ruim. Isso aqui é a ideia da zoologists mesmo, né? Os perfumes que eles fazem, de acordo com os animais que estão naquele rótulo do perfume, é para lembrar ali o comportamento deles, o habitat daqueles animais, o cheiro dos animais e tal, dieta deles. Essa pessoa que pelo menos ela entendeu que a ideia do perfume é ser um perfume mais artístico mesmo. Depois de ler esses comentários no Fragrantica, deu pra ver que a maioria das pessoas não curtiu muito o Zoologist T-Rex. E deu pra perceber também que elas não gostaram tanto do perfume por conta do desafio de usar o perfume e a dificuldade de achar uma situação e um lugar para usar o perfume fora de casa. Bom, agora já deu 1 hora que eu borrifei o T-Rex na pele, então já chegou aqui na secagem do perfume. É um perfume que ele é muito mais difícil na saída, nos primeiros minutos na pele. Ele fica mais tranquilo agora. Bom, esse perfume aqui, apesar de ele ter um início bem desafiador, né, da fumaça, do incenso, churrasco, aquele cheiro doido todo, é um perfume que para mim não é animálico. Ele tem aí a nota de civeta sintética, mas eu não percebi essa nota aqui, não sei se leva mais tempo, mas é um perfume assim, desafiador, mas não é animálico. Eu não acho que esse perfume aqui é um perfume para quem está começando agora na perfumaria de nicho. Sim, nada impede que você compre, que você consiga um decante, como esse aqui, por exemplo, para poder testar na pele. Não recomendo de forma nenhuma comprar no blind, comprar um frasco grande. Até esse aqui eu acho arriscado, se você não está acostumado com esse tipo de perfume. Recomendaria tentar ter acesso a um frasco para borrifar na pele, ou comprar um decante mesmo, para poder borrifar e testar, antes de gastar mais dinheiro num frasco. Esse é um perfume que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver em loja de shopping, por exemplo. É um perfume bem artístico, bem nichado mesmo. E esse aqui eu vou usar pelo menos umas 2, 3 vezes em casa antes de arriscar de usar esse aqui na rua. E quando eu for usar ele fora de casa, que seja para um lugar aberto, espaçado, para não incomodar muitas pessoas à minha volta também. E obviamente, esse perfume aqui não vou usar nunca para ir para academia ou para ir para o escritório. Então, pessoal, ainda tem 9 perfumes da marca Zoologist para eu testar aqui no canal. Hoje foi esse aqui, Tyrannosaurus Rex. Ainda tem esse aqui, o Hyrax, que eu acho que vai ser um dos mais difíceis de usar. Tem os outros 4 desse kit, são esses aqui. E também tem os 4 decantes que eu pedi de brinde, que são esses aqui. O Bat, King Cobra, Sloth e o Moth. Então são 10 perfumes para testar. E eu só testei 2 até hoje dessa marca, que é o Squid. Olha a cor desse perfume. E o outro que eu já testei é esse aqui, é o Camel. Camelo. Então todos os outros perfumes aqui são novidades para mim. Então deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse perfume, o T-Rex, se quer conhecer ele agora, depois de assistir esse vídeo, ou então se você quer manter a distância desse perfume, se não for um perfume para você, deixa nos comentários aqui também. Fala também qual dos animais que eu mostrei aqui você quer ver primeiro aqui no canal, depois do T-Rex. Lembrando que eu não vou gravar os 10 vídeos em seguida, vai ter outros assuntos aqui também no canal, para também não cansar o pessoal. Lembre de deixar aquela curtida, deixar uma hypada se for possível. Assina o canal caso não tenha assinado ainda, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.